naquela mão. Quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. O título dessa mensagem é Aprendendo com Pedro. João 21, 15. Aprender o que com Pedro, pastor? Eu quero fazer um resumo antes de nós lermos essa mensagem. Quem foi Pedro? Pedro tinha 4 nomes. Você vai ver na Bíblia, Pedro teve 4 nomes. Ele era chamado de Simão no hebraico, Simão no grego, que chama a pessoa que ouve. Ele foi chamado de Simeão Bar Jonas, tipo Simeão, ouvinte do pai dele que chamava Jonas. Ele foi chamado também de Cefas. O que é isso, pastor? A rocha. E nós conhecemos ele de Pedro, a pedra. Mas quem era Pedro? Pedro era uma pessoa normal. Se você estudar a vida de Pedro, Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado, Pedro tinha uma família, tinha um irmão. A Bíblia diz que o seu irmão chama André. Ele era de uma família normal, era tradicional. Pedro era um pescador. Por que Pedro era um pescador, pastor? Porque Pedro morava, a cidade que ele morava, os historiadores dizem que Pedro morava em Betsaida, que era uma cidade no norte, o Mar da Galileia, no leste, o Rio Jordão. Era natural Pedro ser pescador. Geograficamente, aonde Pedro morava, era natural ele ser pescador. Mas ele não era um pescador comum. Pedro tinha o seu próprio barco. Quer dizer que ele era alguém que prosperou na função. Pedro era alguém que era próspero na função. Ele tinha dias de altos e baixos. Se você ler a Bíblia, ele vai ter dias de pesca maravilhosa, mas vai ter dias que trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Quer dizer, Pedro tinha uma vida normal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, não precisa abrir, ele vai dizer que Pedro era família. Você quer ver como que Pedro é família? Ele vai dizer assim: nós temos direito de levar conosco as nossas esposas crentes, porque o apóstolo, irmão do Senhor Pedro, leva. A Bíblia mostra que Pedro era um cara familiar. Mas o que esse cara comum, o que esse cara tão comum, cheio de altos e baixos, traidor, traiu. Pedro era um traidor? Traiu. Pedro também era vacilante? Era um vacilante. Pedro negou Jesus? Negou. Mas o que esse homem teve? O que esse homem fez para ser a escolha de Deus? Porque ele era a escolha de Jesus. Alguma coisa ele fez. Você quer ver como que ele era uma escolha? Dos 12 discípulos era próximo. Vamos na casa de Zaqueu. Vamos comigo, Pedro. Vamos, eu preciso curar a sogra. De qual sogra que Jesus curou que está na Bíblia? A dele? Estava com problema na sua casa? Eu vou lá na sua casa resolver, Pedro. Por que Pedro teve essa escolha? Porque alguém comum tem um legado tão grande. Se você é católico, você que está assistindo que é católico, se você está aqui, se você é católico, você deve saber, ou se você conhece a história da Igreja Católica, todo papa se diz que tem um anel que era de Pedro. Diz que o papa, ele é uma representação de Pedro na terra. Não sei se você sabe disso. Mas por quê? Um homem normal, simples, um cara comum, escolhido dentre os 12 apóstolos, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, porque este homem se tornou uma referência, porque esse homem se transformou dentro dos 12, o que teve destaque. E eu quero te liberar uma palavra. Hoje você vai aprender que no ano de céus abertos, você também será um ano de destaque na sua vida. Nós temos que aprender isso. Pedro tem algumas escolhas, e isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender algumas escolhas que precisamos praticar no ano de céus abertos. Não basta somente ser alguém na multidão. Não basta ser alguém escolhido para ter história. Eu sempre, desde a infância, eu gostei de história. Eu sou matemático, fiz engenharia civil. As pessoas da igreja dizem que eu penso muito rápido matematicamente. A pessoa fala que eu sou bom de conta, por isso que eu tenho muita facilidade com o pastor Toninho. Se uma pessoa chegar, pastor, eu ganho R$1.000, eu preciso dar 10% de dízimo, eu tenho uma conta de 850 para pagar. Quanto sobrou? Eu falo natural, R$50. Você pode falar, pensei rápido, eu tenho essa facilidade. Mas uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que eu amo é história. Porque eu sou um reparador, meu filho Benjamin também. Desde criança eu olho para ele e falo, se prendeu com o pai, é cara do pai. Posso falar uma coisa? Eu sou reparador, eu percebo algumas coisas. Sabe umas coisas que eu sempre vi nas histórias no Nordeste, lugar de seca. Mas sabe o que é interessante? Que no Nordeste sempre tem a temporada de chuva. E a temporada de chuva, sabe o que acontece? Tem alguma cisterna. E essa cisterna enche. Então por algum período,
mesmo que tenha seca, eles têm água, mas só que essa cisterna não dá até o final do ano, essa cisterna não dá até passar a seca, então eles passam por dificuldade todo ano. A pergunta que eu faço, se todo ano tem período de seca e todo ano tem período de chuva, por que eles não aumentam a cisterna? Simples. Se todo ano seca, todo ano chuva, e eu tenho essa cisterna enche, e depois ela seca, não dá para o ano inteiro, por que não aumenta a cisterna? Simples. Se eu estou no ano de céus abertos, e eu quero um ano diferente do ano passado, porque parece que está a mesma coisa. A crise política é a mesma, a pandemia é a mesma, a economia parece ser a mesma. Mas para nós que estamos nesse lugar, haverá um tempo de céus abertos. Haverá tempo de céus abertos que eu preciso tomar uma decisão. E é isso que nós vamos aprender com Pedro. Umas decisões que ele tomou, que fez não estar perto de Cristo. Porque muitas pessoas estão perto de Cristo. Se você olhar no legado de Pedro, se você olhar nas pessoas que estão em volta de Jesus, quantas pessoas tiveram libertação, tiveram cura, tiveram os encontros mais marcantes do que Pedro. Eu não vi Jesus ressuscitar a filha de Pedro, mas eu vi Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eu vi Jesus entrar na casa de pessoas, mas por que essas pessoas não tiveram legado? Eu quero dizer para você, não basta estar debaixo dos céus abertos, precisa tomar posturas diferentes. E eu profetizo na sua vida que Deus dará visões para vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu fecho meus olhos porque eu sinto Deus neste lugar, na casa de Deus. Eu quero dizer para você que o ano de céus abertos também será anos de visões, será anos decisivos para que você tome as decisões corretas, que você pratica aquilo que Pedro praticou, para que você seja um ano de vitoriosos. Então vamos ler a palavra. João capítulo 21, versículo 15, vai dizer assim: depois de terem jantado, a Bíblia vai ser enfática, depois de ter jantado, de estar bem alimentado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. A palavra vai começar dizendo, aquele que ouve, você está me ouvindo? Jesus não chama ele de Pedro, você não é aquele que é duro, Jesus não está chamando aquele firme, Jesus está chamando Simão, aquele que ouve, aquele que é ouvinte do seu pai, aquele que já ouviu o seu pai, aquele que traz as informações. Simão, você me ama mais do que esse? A primeira pergunta, Jesus está dizendo, você me ama mais do que essa multidão ama? Você ama diferente? Não é questão de amar, é questão de que você ama diferente, você ama de uma forma diferente, Simão. E ele vai dizer assim, respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse o Senhor, faça algumas coisas para meus cordeiros, apacente os meus cordeiros. Tomou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, Senhor, você me ama? E disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, então apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, me ama? E Simão se entristeceu por ter dito isso pela terceira vez. Ama-me. Tu sabes, Senhor, que tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Abra agora, por favor, em Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus 14, 28. Eu vou ler só essa parte de baixo e depois a gente entra nela. E respondeu Pedro e disse a Jesus, Senhor, se é tu, manda que eu voa contigo por cima das águas. Diga, por cima das águas. E disse o Senhor, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja determinante na minha vida, na vida de todos. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor me inspire, que o Senhor me guie, que o Senhor ligue a todos nós a Ti, Senhor.
que essa palavra possa mexer em nossos corações, mas ela possa gerar em nós atitude que possam gerar em nós uma vida eterna. Abençoe os teus filhos, esteja conosco. E nós acreditamos que o Senhor está aqui, por isso nós aplaudimos o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. A primeira coisa que eu quero que você marque nesse texto, a primeira coisa que eu quero que você marque, por que Jesus escolheu Pedro? Qual é a diferença que Pedro tinha? Qual é a diferença que Pedro tinha na vida de Jesus? Qual a diferença que Pedro tinha no legado de Jesus? Qual a diferença que Pedro tinha no cristianismo que os outros não tinham? Pedro amava diferente. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, eu não quero que você me ama como todos amam. Porque se eu perguntar para você aqui hoje, você que está na sua casa, você que está aqui, quantas pessoas dizem que ama Jesus, mas não tem atitude de amor? Porque amar é diferente. Eu sempre digo para os meus irmãos, sou eu e mais 2 irmãos, o Kleber e o Éder. Sempre quando nós conversamos, eu digo para os meus irmãos, nós não podemos sempre dizer que amamos nossos pais. Nós não podemos dizer que eu amo meu pai, eu amo minha mãe. E se nós não tivermos uma atitude de amor? O amor requer atitude. O amor requer intensidade. O amor requer condicionamento. O amor requer mudança. E por isso essa palavra vem forte em nossos corações. Porque Jesus vai fazer uma pergunta para você. A mesma pergunta que faz para Pedro: vocês me amam, mas me amam diferente dessa humanidade? Porque quantas pessoas dizem que amam Jesus? E eu me lembro que amar precisa de uma coisa tão próxima, precisa ser mais próximo. Eu lembro nessa igreja, eu cheguei nessa igreja, eu conheci a minha esposa nessa igreja. Minha esposa estava estacionando o carro aqui na frente e ela pegou a minha vaga, eu tinha parado para pagar o carro e ela entrou. E quando eu olhei para ela, eu disse assim: que mulher linda. Se eu dar essa sorte, eu preciso dar uma sorte dessa. Deus precisa nisso. Só que eu não cantava, não pregava, não fazia nada. Eu falei, como que eu vou chegar até ela? Como que vai ser o meu encontro e disso? Mas eu quero que você entenda uma coisa. O que me chamou a atenção da minha esposa, a primeira vez que eu olhei para ela, foi pela beleza dela, pelo aquilo que eu achei belo. Mas o que faz eu ficar com a minha esposa, depois de casado, casei em 2012, essa semana foi a semana do meu casamento, casei dia 14 de janeiro de 2012. O que faz, preste bem atenção, estar 9 anos com a minha esposa, não é mais a sua beleza. Por mais bela que ela continuou, é o meu amor que eu tenho por ela. Muitas pessoas chegam até Jesus pelos milagres. Muitas pessoas chegam para Jesus pela mudança de vida que Jesus causa. Muitas pessoas chegam para Jesus porque teve um problema na casa, teve um problema na família, teve um problema de emprego. Muitas pessoas chegam para Jesus porque estavam tristes. Muitas pessoas chegam para Jesus por causa de um monte de problema. Jairos, outras pessoas da Bíblia chegaram até Jesus por vários problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para você permanecer com Cristo, você vai precisar amar Jesus acima de todas as coisas. E eu olho isso para minha esposa. Eu olho isso porque quando eu cheguei até ela, o que fez eu atrair, ela me atrair, o que fez eu chegar é a beleza, mas depois disso, sabe, o dia a dia, a vontade de ficar os dias a dias, sabe, que foi o amor que eu sinto por ela, e o amor precisa ser transformado. Posso dizer uma coisa? Logo que eu casei, minha mãe chegou em casa um dia e ela disse assim: tem café aí? E minha mãe, a Karina falou: tem, claro que tem. Ela foi lá, pegou um café. Ela pegou o café e falou assim: nossa, Karina, que café gostoso que você faz. Ela falou: mas não é eu que faço. Ela olhou: quem fez? Ela: seu filho. Minha mãe: não pode. Não. É impossível, cara. Mais de 30 anos na minha casa, ele não sabia, acho, onde que ficava o café. Ele não sabia. Karina, não pode ser ele que faz. Ela falou: mas aqui ele faz. Você sabe por que eu faço? Não porque eu não amava minha mãe. Eu amo minha mãe. Mas posso falar uma coisa? Porque o amor precisa causar mudança favorável a outra pessoa.
Por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 13, às vezes é um texto que eu uso sempre esse texto para quem vai casar. O amor não se busca o seu próprio interesse. Então sabe o que Cristo está dizendo para Pedro, está dizendo para mim? Para você ser a escolha dos céus abertos. Você me ama diferente desse amor que logo trai, que logo se afasta. Eu conheço muitas pessoas que começaram a namorar junto comigo. Eu conheço pessoas que namoraram depois que eu. E elas não estão mais juntas. Porque o amor não teve, sabe o quê? O seu próprio interesse. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você ama eu acima de todas as coisas? Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Para o céu estar aberto, para marcar você. Você quer os céus abertos para você? Ou você quer o céu aberto para que o reino possa estar em você? É esse amor que Jesus está dizendo para Pedro. É esse amor que vai trazer. Pedro, você quer um amor somente para quê? Para quê? Para suas pescas. E é por isso que quando você olha para a vida de Pedro, você vê que depois do sucesso da pesca, depois do sucesso que Jesus diz, pode jogar a rede para o outro lado, depois do sucesso das pescas, ele ainda não continua pescando, porque ele sabe que o amor que ele sente por Jesus é maior do que todas as coisas que ele possa pescar. Sabe o que eu quero dizer para você? Os céus estão abertos, não só para você adquirir coisas nesse mundo, mas os céus estão abertos para que esse ano seja ano de relacionamento incrível que você esteja com Deus, para que você possa ter Deus face a face. Se for para aplaudir, aplauda o Senhor mais forte que você puder. Nós precisamos entender que precisamos de mudanças de hábitos, que precisamos de mudanças. É isso que Jesus está dizendo. Não se ama como os outros se amam. Eu requero um amor muito maior. Eu requero um amor muito mais próximo, Pedro. É por isso que você vai ser a minha escolha. Porque quando Jesus pergunta para Pedro, quem sou eu? Ele vai dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é profeta, mas eu digo, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. O ano está aberto para que você tenha intimidade com o Cristo, Filho do Deus vivo. Para você continuar, precisa amar Jesus. Por mais que você adquire coisas do passado. Hoje é domingo. É dia que eu almoço na casa dos meus pais. Minha esposa não está assistindo aqui agora. Só para nós aqui. A comida da minha mãe. Não tem nem comparação, mano. Ela não está escutando. Então eu posso falar, e eu sei que crente não é fofoqueiro. Vocês não vão falar para ela. Posso dizer uma coisa? A casa do meu pai, aí fora, a casa que não é minha mais, tem um quarto até hoje, com a mesma cama. Minha mãe não tirou a cama de lá. Tem a mesma televisão. Tem um conforto enorme. Tem a comida que eu sempre gosto. Tem tudo que aparentemente seja o meu retrocesso. Cuidado, que esse amor que você esteja sentindo não seja um amor que Deus não queira. O amor do retrocesso. O amor de voltar a pescar. Tem pessoas que vêm para Jesus, eu aconselho pessoas, às vezes pessoas, por que você veio para Jesus? Porque eu quero meu namorado de volta. Por que você veio para Jesus? Porque eu quero meu emprego de volta. O amor de voltar. Sabe que onde é céus abertos? E se o céu está aberto, você sabe o que existe no céu? Você tem conhecimento de tudo que tem no céu? Eu vou dizer eu como pastor que eu não tenho. Se você tem, eu deixaria de almoçar hoje só para receber esse reconhecimento. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não sei o que tem no céu, mas a Bíblia fala que lá tem além daquilo que eu sonho, além daquilo que eu planejo, Ele tem preparado para a minha vida. Então por que eu quero retrocesso?
Sabe que o amor é tão interessante que o apóstolo Paulo, se você puder abrir 1 Coríntios 13, 13. Eu vou dar uma corrida, estou vendo que o relógio passa. Na minha igreja, eu sempre digo que eu vou terminar no horário, mas eu quase não cumpro. Eu culpo os outros. Falo, o louvor cantou demais, o fulano que fez a merda demais, nunca é eu. Mas sempre a culpa é minha. Preste bem atenção. Se você anote isso. O céu está aberto, preciso amar. Diz assim o apóstolo Paulo. Assim permaneça agora em 3 coisas. Diga 3 coisas. A primeira que ele vai dizer é a fé. Diga a fé. Porque eu preciso para o céu estar aberto a fé. A fé é a certeza. A fé me aproxima de Deus. A fé me traz a certeza que Jesus vai fazer um milagre. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu não precisava falar, ninguém precisa falar. Mas só o fato de você estar aqui, o fato de você ter feito os 12 dias, se entregar a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, não há nada impossível, nada que pode travar a sua vida, travar os seus negócios, o diabo, as pessoas, ninguém pode travar você. Sabe por quê? Porque o Deus opera na sua vida. E com essa certeza, a certeza vem da fé. A certeza vem da fé, mas como eu terei essa fé, pastor? Se eu tiver conhecimento em Deus. E como eu vou ter conhecimento em Deus? Se eu me relacionar com Deus. E como eu me relaciono com Deus? Através do amor. Através do amor. O apóstolo Paulo vai dizer, você precisa ter fé para continuar. Você precisa ter fé para insistir. Pastor, o meu casamento está mal, insista nele. Tenha fé, tenha oração. Pastor, meu trabalho está mal, insista nele. Pastor, a minha saúde está mal, insista nela. Pastor, eu estou com um problema, insista nela. A fé te faz vencer. Diga, a fé me faz vencer. A segunda coisa, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter esperança. Todo dia eu me levanto com esperança. Todo dia eu levanto falando, vai dar certo, aquilo que eu planejei vai dar certo. Se não dá certo, Deus me dá uma ideia, eu me inspiro em alguém, eu olho para o pastor Toninho, eu venho aqui, às vezes eu estava fazendo transmissão ao vivo, eu vi uma minha transmissão, não está legal, eu vim aqui um sábado chovendo, olhei, chamei o meu pessoal, eu sempre tenho esperança. Sabe uma coisa que você não pode perder? É a esperança que Deus está agindo na sua vida, é a esperança de dias melhores. Não tem como os céus estar abertos e você não tem esperança. Não tem como o céu estar aberto, você não acordar toda manhã, não for dormir esperançoso que Deus está agindo na sua vida. Você pode não estar vendo, você pode não estar notando, pode ser que ninguém esteja notando, mas os céus estão abertos e trabalhando para que você tenha o melhor ano da tua vida. Você precisa ter esperança para continuar. Você precisa ter esperança para viver. Eu lembro logo que eu comecei a ser pastor na Central. Logo que eu comecei a ser pastor. Um dia nós chamamos um pastor de fora. Era um bambambam, queria dar um gás. Eu lembro que a igreja fez um investimento, nós estávamos no começo. Estamos no começo. Com aquela fé, eu fui tomar café com esse pastor. Com toda a esperança na pregação que ele ia fazer, e ele começou a contar coisas de desânimo. Ele começou a dizer que tudo era difícil, que igreja é difícil. E a hora que ele estava falando, eu falei, meu pai, esse rapaz nunca mais vai vir aqui nessa igreja, na nossa igreja. Como eu posso andar com quem não acredita? Como alguém que está perto de Deus pode sair hoje desse culto e dizer, tem coisas mais difíceis, as coisas não estão difíceis para você, nada é impossível para Deus. Por isso que Jesus diz assim, você olha para as coisas impossíveis, você me compara aos homens. Sabe por que você ainda não tem esperança? Sabe por que você ainda não está lutando como você deveria lutar? Porque você ainda não ama Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Não há como um Deus que trabalha para aqueles que dormem. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto você descansou hoje, enquanto eu estava dormindo hoje, eu fui deitar ontem, enquanto eu estava dormindo, sabe que a Bíblia diz? Que os anjos do Senhor trabalhou a noite inteira, trabalham o dia inteiro, para que meu dia seja perfeito, para que seu dia seja perfeito. A esperança tem que estar no coração daqueles que crê, a esperança tem que estar no coração daqueles que seguem Jesus. O apóstolo fala para vocês, precisa permanecer com esperança.
Vocês precisam permanecer nela. Vocês precisam acordar todo dia, crer que Deus pode fazer, crer que não é a voz humana, não é olhar para situações incorretas. Eu lembro que sempre eu tenho uma bússola dentro de mim. Qual é a bússola, pastor? O Cristo que faz o impossível acontecer. Qual é essa bússola? E aonde que essa bússola aponta? Sempre para minhas vitórias. Eu quero dizer para você, você não está apontado, os seus olhos não estão virados para as suas derrotas, mas os seus olhos estão virados para as suas vitórias. Os céus estão abertos não para mostrar o precipício, mas os céus estão abertos para mostrar a glória, o poder de Deus sobre a tua vida. Mas sempre tem alguém que quer mudar a minha visão. Sempre quando eu vou fazer algo na igreja, algo grande, sempre tem alguém que dá risada. Sempre tem alguém que fala que não vai dar certo. Sempre tem alguém que fala que não vai acontecer. Mas sempre tem alguém que encontra num coração como o meu, um coração esperançoso. Eu quero dizer para você, quando todo mundo dizer que não, eu espero que esse ano, nos céus abertos, Deus encontra você todos os dias com um coração esperançoso, um coração com a esperança de Deus. A terceira coisa que o Paulo vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer, porém, a maior dela é o amor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a fé é importante para ter vitória. A esperança é importante para manter você vivo e caminhando. Mas o amor é o maior para você manter a sua aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para manter a aliança do amor, precisa trabalhar. O amor precisa ser regado. Eu casei com a Karina em janeiro, 14 de janeiro de 2012. Mas ali não parou o meu trabalho. Preciso regá-lo todo dia. Sabe que a primeira coisa que Pedro entendia, por amar Jesus, eu entendo quando eu erro. Eu entendo quando eu saio da vontade da Karina. Eu entendo quando ela está brava. Eu entendo o que eu faço que deixa ela muito com raiva. Pedro, sabe por que Jesus amava Pedro? E Pedro era a escolha de Jesus. Ele negava, mas ele voltava a dizer, errei, neguei, vou pedir perdão. Eu errei num posicionamento, vou reposicionar. Eu errei em voltar a pescar, mas vou jogar minhas redes. Que esse ano seja ano de sua consciência, de amor. Ano de reflexão. Não seja um ano que você só reflete na ceia. Não seja um ano que você só reflete nos cultos de domingo, de quarta. Não seja um ano que você faça sua reflexão quando alguém esteja pregando. Mas que você olhe para si e diz, por amar esse Jesus, eu vou pensar nele e não no mundo. Você sabe que sempre tem alguém querendo me questionar. Logo que eu entrei na câmera, eu lembro que um vereador olhou para mim e disse, eu não acredito. Eu falei, acredito o quê? Que você vai dar o dízimo do seu salário. Quando eu era chefe no SEMAI, eu fui funcionário público até essa semana. Essa semana eu pedi exoneração de um cargo de funcionário público de 25 anos. Um pedido a Deus, por amor a Deus. E coisas que ninguém compreende. A minha advogada falou, não acredito que você fez isso. E eu lembro que quando eu trabalhava lá de chefe, um dia, uma pessoa lá, importante no SEMAI, me perguntou para mim, e aí? Entrega você dá o seu dinheiro lá na sacolinha, te dá o seu dízimo? Eu falei, eu não dou nada. O cara olhou para mim, eu duvido que você não dá nada lá. Eu falei, não, eu devolvo aquilo que é de Cristo. Eu devolvo o amor que preciso, não o meu interesse. Quando eu pego o meu dízimo, quando eu pego a minha oferta, eu trago na casa do Senhor, eu estou abrindo mão do que é interessante para mim. Eu estou pegando da minha finança, dizendo, não é mais eu que administro, mas quem administra é o Senhor. Não é mais o interesse de eu pagar uma conta na CPFL, pagar uma conta do meu carro. O meu interesse é essa igreja vai manter as luzes acesas, os bancos, as construções aumentando. Não é o meu interesse. Qual é o meu interesse? Na minha casa tem pão, na minha casa tem água, na minha casa tem televisão, na minha casa tem tudo. Mas é a casa do Senhor? Não sei. E quem vai administrar esse dinheiro? Também não sei. Eu sei amar. E amar é buscar não meus próprios interesses. Que esse seja o ano seu, que olha para si e diz, eu deixei de ser um interesseiro e eu sou um interessado no amor. Eu sou interessado em Cristo. Assim os céus contemplará a sua vida.
Segundo ponto, diga, segundo ponto. A confiança. A confiança é diferente de amor. Ele é seu filho? Você pode vir vocês dois aqui rapidinho? Só um. O senhor pode subir aqui na cima? E você fica aqui, ó. O senhor pode subir aqui. Quero dizer uma coisa para você. Vou pôr minha máscara. Vou falar com ele, porque senão... Aí fora, esses dias, estava num lugar com o pastor Toninho, sem máscara, me fotografaram e criaram um processo para mim e para o pastor. Então, vou fazer uma pergunta para o senhor. Como é o nome do senhor? Alexandre. Alexandre, você ama seu filho? Sim. Acima de todas as coisas? Ama muito? Muito. Ó, vem aqui um pouco mais próximo. Eu gostaria que você ficasse de costa e pulasse de costa para ele segurar. Faria isso? Faria. Não faria. Vai pular? Para ele segurar? Posso? Ele disse assim, meu filho não aguenta. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Obrigado. Obrigado. Preste bem atenção. Como chama seu filho, Alexandre? Mateus. O Alexandre ama o Mateus. Ama ele demais. Conhece ele. O Mateus ama ele. Mas não fez ele pular o filho segurar. Quero que você fique de pé. Aí, é só uma simbologia. Eu sabia que ele não pulava. Escolhi o pai mais forte. Porque se o Benjamin estivesse aqui, também, e pedisse para mim pular, não pularia. Mas nós estamos tendo relacionamento com Deus, de confiança, com relacionamento com parâmetro humano. Nós amamos Deus. Nós acreditamos em Deus, Gil. Nós cremos em Deus, mas nós não temos confiança de saltar quando Ele pede para saltar. Por isso que Pedro tem diferença em amor, em confiança. Porque nós estamos cheios de pessoas que diziam assim, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas toda vez que Deus pede para pular na tempestade, não consegue. Porque o nosso parâmetro é parâmetro humano. E o Alexandre fala uma coisa que eu falaria, que quando eu fiz isso em uma outra vez, eu perguntei para o pastor Paulo na minha igreja isso, e o pastor Paulo falou a mesma coisa. Eu falaria a mesma coisa. Eu conheço meu filho. Eu falei para o Paulo fazer para a esposa dele. Ele falou, conheço a Dani, a pastora Dani. Ela não vai conseguir, pastor. Então a segunda coisa que Pedro tinha, conhecimento de quem era Cristo. O texto ele vai ser enfático. Ele vai dizer, Pedro vai dizer assim, se tu és essa pessoa que está aí, que eu não consigo enxergar ainda dessa tempestade, manda eu andar que eu vou conseguir andar. Eu não vou andar pela minha fé, eu vou andar pela mão que me segura. Sabe que você precisa entender nos anos de céus abertos? Eu não sei aonde está o seu papel, eu não sei onde está o seu projeto de 2021, mas eu acho que dentro desse projeto de 2021 não conta para você tempestade, mas eu quero dizer para você, mas se um dia essa tempestade vier, se a chuva for tão abundante que causará tempestade na tua vida, e a confiança que você tem fará você saltar? Ou será que você não conhece tanto Deus? Ou será que seu parâmetro ainda continua o parâmetro mundano? Por isso que Pedro é o único que salta do barco. E por isso ele é a escolha de Deus. Porque Pedro entendeu que ele já é uma nova pessoa. A minha palavra de hoje para você, é que você ame Deus acima de todas as coisas, mas que você confie em Deus, porque você é uma nova pessoa. Você está no ano
novo. Como assim um ano novo, pastor? O ano novo não foi dia 1º, não. Você está no ano novo. O ano passado era ano de superação, tanto que o nosso pastor Toninho superou. Agora esse ano é ano de céus abertos. É um ano de vida nova. Mas para isso você precisa constituir esse legado que Pedro teve. Que seja um ano de muitos conhecimentos. Que seja anos que você sabe tudo que está guardado na sua vida, tudo que está guardado. Que seja ano que você saia do barco. Que seja ano que você trabalhe mais. Sabe o que Deus está dizendo? Precisa trabalhar mais. Eu não sei quando é batismo aqui, mas que seja ano que você possa buscar pessoas para batizar. Eu não sei quem precisa de uma ajuda financeira, algum missionário, que seja ano das suas maiores contribuições. Eu não sei se aqui precisa de pintar, se precisa de diácono, precisa de pessoas para escolher, eu não sei. Mas que seja ano das suas contribuições, que seja ano que o teu amor seja demonstrado. Que seja ano que dia 31 de dezembro você possa olhar a sua história e dizer: alguém vai contar a minha história, porque Deus fez o impossível me acontecer. Só conta história, não só quem estão nos céus abertos. Eu não sei se tem teólogo aqui, estudioso da Bíblia, mas se eu perguntar para qualquer pessoa aqui qual foi o legado de André, irmão de Pedro, conhecido de Jesus, discípulo de Jesus, andou junto, eu não sei. Mas eu sei qual é o legado de Pedro. E tem muita gente querendo esse legado. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelo seu caminho. Mas eu quero te estimular a sair do barco. Eu quero te estimular a conhecer Jesus acima de tudo. Eu quero estimular que Deus possa contar com você, que o amor que você tenha por Ele não seja um amor, sabe, singelo, um amor com o igual dos outros, que seja um amor a mais. Tem dia que eu chego na minha casa, vou contar para vocês. Eu falo, não, porque eu estou aguentando tudo isso. Na minha casa, da minha mãe, era diferente. Sabe por que eu estou aguentando isso? Porque eu encontrei esse amor me trouxe felicidade, e esse amor me trouxe herança. Qual a herança, pastor? O meu filho. Você encontrou Jesus. E quando você encontrou Jesus, Ele trouxe paz, Ele trouxe alegria, Ele trouxe herança para a sua vida. Então mantenha isso. Mantenha, fugindo dos perigos, fugindo das coisas. Eu fujo dos perigos. Um dia eu estava num aconselhamento com uma mulher e eu chamei a pastora Dani. E eu falei, eu queria que você aconselhasse essa pessoa. Mas por quê? Entendi que essa pessoa não é para me aconselhar. Entendi. Tem coisas que na Câmara as pessoas me chamam, vamos para uma reunião. Não, essa reunião não é para mim. Eu amo demais esse Jesus. Esses dias, faz tempinho já, quando o meu primo de São Paulo veio, meus primos veio e eles chamaram nós para comer na Rua do Porto. Só que ele não é cristão, outros meus primos não são cristãos. Eles sentam com cerveja, com um monte de coisas. E eu disse, não posso sentar lá. Pode alguém passar e não, por amar Jesus, eu não faço nem as coisas que poderia ser certo. Eu olho mais amplitude. Eu não olho só no meu interesse. Que você saia daqui olhando não em você, mas no reino que Deus preparou para que você possa comandar. Que o projeto de 2021 de vocês, eu possa contar um dia. O seu irmão que está do lado possa contar, o seu pastor Toninho possa contar, a pastora Lourdes, que seja o ano que todo mundo possa contar, que possa passar 10 anos, falou, vou contar o projeto dela, vou contar o projeto dele, dela, que possamos, do Aldair, eu vou contar o projeto. Sabe por quê? Porque no ano dos céus abertos, eu amei Jesus diferente, e eu confiei com uma confiança em Deus. Lá em cima, sua mão lá em cima, eu vou orar por você, eu vou abençoar você, a tua vida. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Ti, a Tua palavra foi ministrada, que a glória, o poder, a graça esteja sobre a vida de todos. Eu abençoo cada pessoa, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada vida, eu abençoo a caminhada de 2021. Que assim, em nome do Senhor Jesus, a glória, o poder de Deus esteja sobre todos. Que o amor
a confiança e a atitude de todos seja renovada para ter um ano de céus abertos. Eu declaro sobre a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer que todos vocês estão nas minhas orações de todos os dias. Quero pedir que vocês continuem caminhando com o melhor pastor que o mundo pode ter, que é o pastor Toninho e a pastora Lourdes. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Que Deus abençoe o pastor Toninho, a pastora Lourdes, a Marcela, Felipe, Benício, a Bruno e o Joy. Mas que vocês saibam que além de um grande pastor que vocês têm, vocês precisam ser uma grande ovelha. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E muito obrigado. E você pode aplaudir o Senhor. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.